paz do Senhor, meu pastor. A paz do Senhor, Jonathan. Obrigada. É sempre um prazer ter você aqui, né? É sempre um prazer estarmos juntos. Tem tempos que nós estamos na rádio, né? Mas agora, nesse momento, nós estamos aqui. Não, aproveitei a inauguração da casa para aproveitar. Que maravilha, tá vendo? Aproveitando, né? Sim, meu pastor. Bom, já agradecendo a todos, né? Que estão nesse momento nos ouvindo, nos assistindo. Paz do Senhor, boa noite a todos. E estamos aqui para falar exatamente disso, né? O ano que se findou, que foi o ano do crescimento, e o ano que se inicia, que é o ano do ID. Minha pastora, primeira pergunta é... A gente está em 2022, né? Certo. Nós estamos em 2022, não. Estamos em 2023. Já foi. 2022 a gente veio com o tema do ano de crescimento. A gente veio naquela parte do crescimento da igreja primitiva. Sim. Lá em Atos, capítulo 9. Tô certo? E verso 16. Ó, lembrei agora. Gente, não estava escrito, foi sem querer. E eu comecei a pensar que a gente vem do crescimento da igreja primitiva. E o que deu o crescimento da igreja primitiva foi os caras, os irmãos ali, saírem de onde estavam para fora. Depois que eles foram revestidos do poder de Deus e começaram ali a ministrar a palavra do Senhor. Para mim tem a ver. Mas como que se deu essa ideia do tema do ID desse ano, meu pastor? Exatamente, né? Partiu da ideia da ordenança de Jesus. O próprio Cristo nos ordenou, o próprio Cristo deixou esse direcionamento para a igreja. E porque os apóstolos tomaram isso como verdade, assumiram essa responsabilidade, é que a palavra vai dizer claramente, aonde você mesmo aí mencionou, citou, que as igrejas iam crescendo, né? Elas iam crescendo na fé. Entendi, meu pastor. Então, algo que o Senhor colocou no nosso coração, um tema que Deus colocou no nosso coração, exatamente para impactar, para chamar a nossa atenção a respeito deste ID. Entendi. A respeito do da igreja sair para fora. A igreja sair do ambiente das quatro paredes. Porque, obviamente, né, nós somos membros, né, acabamos de falar a respeito. Verdade. A conversa nós somos membros, né, de um corpo, sim, certo? Que forma-se a igreja. Exatamente. Ok? E Jesus, o cabeça desse corpo. Então, para que fosse algo que, de repente, nos incomodasse, chamasse a nossa atenção. Opa, Jesus deixou aí uma ordenança. E nós precisamos nos preparar para fazer exatamente aquilo que ele ordenou que fizéssemos. Minha pastora, uma coisa que está diferente desse ano é que todo ano, desde quando eu estou aqui, a gente sempre tem um versículo bíblico ou uma referência bíblica atrelada ao tema. E por que esse ano a gente não tem, meu pastor? Porque nós temos vários ides nos textos bíblicos da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então nós deixamos livre, nós deixamos à vontade. Nós não queremos falar somente do Novo Testamento, nós queremos falar também do Antigo Testamento, nós queremos também falar dos envios, dos ides, daqueles que o Senhor enviou, daqueles que o Senhor confiou algo. Entendi, meu para ser executado no ministério, em que Deus mesmo, do propósito de Deus. Entendi. Por isso nós deixamos o tema aberto. Legal, meu pastor, achei legal. O que você acha, meu irmão? Comenta aí, deixa nos comentários. Aproveitando, meu pastor, como a gente está falando de ID, eu estava pensando aqui com os meus 2 neurônios, isso não está indo um pouco contramão do que é feito no dia de hoje? Por exemplo, no dia de hoje as igrejas são motivadas a ficar cada vez mais dentro da igreja. As pessoas estão cada vez motivadas a estar dentro da igreja e fazer o ID, vamos dizer assim, o ID nas coxas. Eu vou ali e falo da palavra de Deus para alguém, mas meu intuito é ir para a igreja todos os domingos. A senhora acha que, isso de fato é necessário ainda nos dias de hoje? Lembrar os cristãos que a gente precisa realmente sair para fora? Exatamente. A igreja, a palavra correta é aquilo que nós estávamos falando agorinha há pouco, o termo é eclésia. A eclésia é a igreja saindo para fora. A igreja, ela nunca foi chamada para ficar num ajuntamento de pessoas dentro de um ambiente, dentro de um lugar isolado, não.
Se nós olharmos bem, não vou nem falar do que nós estávamos falando anteriormente, quando Deus escolhe uma nação para ser sua, para carregar o seu nome, né? E Deus escolhe, forma a nação israelita. Deus, o desejo do Senhor é o quê? Que ela influenciasse as outras nações, os outros povos, e não fosse influenciada pelos outros povos. E não ficasse recuada, com medo. Não, foi para caminhar, foi para ir e realmente influenciar outras nações. Nós percebemos que a igreja primitiva, quanto mais ela orava, pregava, falava do amor de Jesus, ensinava sobre Jesus, mais ela era perseguida. Mas os cristãos, eles eram condenados à morte. E a igreja continuou crescendo. A igreja nunca foi chamada para ficar num lugar, num ambiente fechado. A igreja foi chamada para sair para fora e pregar o evangelho, levar as boas novas. A nossa responsabilidade é exatamente essa, levar as boas novas. Minha pastora, pegando esse ponto, esse gancho que a senhora está falando, a senhora realmente acha, no seu ponto de vista, sua visão pastoral, que a igreja já está pronta ainda? A igreja em si, a nossa igreja, não estou falando nossa denominação, não é isso que eu estou dizendo, estou falando a igreja em si, está pronta para realmente fazer o ID? Porque, por exemplo, o que foi a referência que a senhora trouxe da história. Quanto mais a igreja bem perseguia, quanto mais a igreja tinha pessoas que morriam pelo evangelho, mais a igreja crescia, porque a mensagem se multiplicava e cada vez mais nasciam remanescentes do evangelho, pessoas que estavam dispostas a entregar a vida pelo reino do Senhor. Será que existe no nosso meio pessoas preparadas ainda a perder, ou serem, como se fala no dia de hoje, canceladas pelo evangelho? Ah, sim, com certeza. E muito. É o que mais a gente, na verdade, é o que mais nós recebemos notícias de outros. Nós não temos esse problema dentro do nosso país, porque nós não temos perseguições. Sim. Né? Nós não temos uma perseguição acirrada, uma perseguição ferrenha contra a pregação da palavra. Mas nós conhecemos e sabemos que existem aí países que têm, e que existe um povo que não se deixa vencer. Um povo que mesmo perseguido, um povo que mesmo sendo assassinados, correndo risco de vida, vendo sua família muitas vezes presa, continua pregando o evangelho, porque eles creem verdadeiramente. Creem verdadeiramente e prosseguem na pregação desse evangelho. A senhora, mas no senhora e a igreja está pronta sim. Porque ela, desde o momento em que ela recebe Jesus, recebe o Espírito Santo, ela está pronta sim. Mas, pastora, mas a senhora não acha que cada vez mais a gente está sendo motivada, assim como lá dentro da igreja? Tipo, porque, assim, eu acho que é uma ordenança do Senhor a igreja fazer parte do que a gente estava conversando em off. Uma parte da igreja, ela tem que fazer parte da sociedade. Ser o diferente, ser o sal, que é necessário. O sal é necessário, a gente não consegue viver sem sal. A gente não consegue 100% da nossa vida não comer uma comida sem sal, ou tirar o sal totalmente da nossa vida. O sal faz parte da nossa vida, assim como a luz. Sim, assim como não existe, você não pode ter luz dentro da sua casa, mas sempre vai haver o dia que vai trazer luz. Sim. Então, uma coisa é totalmente oposta à outra, mas são necessárias. O que a senhora acha disso, meu pastor? Na pergunta exata que você está querendo me perguntar é a respeito da igreja, ainda a respeito da igreja que não sai para fora, que não influencia. Que fica... Então, isso, se nós continuarmos partindo desse princípio, aí nós não somos uma igreja, nós somos uma seita, né? Um núcleo fechado, parece, você não concorda comigo? Sim. Parece aquele núcleo fechado que é impenetrável, aquela coisa assim misteriosa, mística. Não é isso não. Nós temos que sair sim para fora, nós temos que influenciar sim a comunidade. A igreja precisa influenciar a comunidade onde ela está instalada. Ela precisa ser conhecida, ela precisa ser aberta, ela precisa ter portas abertas para receber essa comunidade em todo o tempo. Nós precisamos parar com aquela ideia de que você não pode participar de absolutamente nada, não pode vir, não pode estar aqui dentro da igreja, não pode, porque você faz parte. É assim, aos poucos que nós vamos cativando e trazendo. A partir do momento que a pessoa vem, que ela é abraçada, que ela é inserida, né? E ela começa a ter uma outra visão da igreja, ela começa, de fato, a entender e ter desejo de conhecer cada dia mais o dono da igreja.
Mas eu acho que isso é necessário, meu pastor. A gente cada vez entender que a gente faz parte de um corpo e esse corpo tem várias funções. Várias funções que são necessárias. Sim. Só que trazendo para o tema nesse ano, a senhora pode dizer aqui pra gente, pros nossos telespectadores, consegui falar por telespectadores, o que a igreja tem preparado? A senhora consegue dar um pouco pra gente do panorama que a igreja está preparando para esse ano do ID? Jonathan, no que nós estamos investindo, e nós estamos investindo bastante forte, bastante pesado, é no ensino da palavra. Como você bem pôde perceber. Nós separamos, por grupos, né? Então, nesse momento, eu trabalho aqui, eu estou trabalhando no grupo, não é célula, né? Mas seria como se fosse exatamente isso. Sim. Nós estamos trabalhando aqui, inclusive você mesmo está fazendo parte de um deles, né? Que é o discipulado. Nós temos 8 casais em que nós temos trabalhado temas, né? Que são temas polêmicos. Né? E até às vezes que nós tínhamos um conceito, um entendimento daquilo. Sim. E de repente nós nos deparamos com a verdade dos textos, do texto bíblico. Então nós estamos fazendo exatamente isso, esse discipulado com 8 casais. Certo? Sim. Nós estamos trabalhando com outro grupo, que eu comecei no dia de na segunda-feira, que é todo o último dia de cada mês, que é o grupo de mulheres intercessoras. Então, nós estamos verdadeiramente trabalhando por grupos, fazendo com que seja melhor entendido, dando um estudo mais profundo para essas pessoas, tirando do ambiente igreja, trazendo em grupo para ensinar com mais tranquilidade alguns outros temas que não está sendo ensinado na escola bíblica, na EBD, no domingo, né, que é outro tema. Né? Então é isso exatamente que nós estamos fazendo, fora agora o ensino de casais. Algo que nós achamos de suma importância dentro da palavra, apostilado, né? Os casais serem ensinados. Eu acho que isso é muito interessante, meu pastor. Eu acho que isso é necessário, porque quando a gente conhece mais de perto a palavra, coisas que pra gente eram dogmas, coisas que a gente não conhecia, quando a gente conhece mais, a sede de compartilhar isso vai acabar crescendo consequentemente, né? Sim. Vai acabar crescendo. Minha pastora, de verdade, eu queria que a senhora deixasse aqui para as pessoas que estão nos assistindo, né, que estão acompanhando a gente, como que a pessoa pode realmente começar a fazer o ID? Porque algumas das vezes as pessoas confundem o ID, né, o ID de pregar o evangelho com o ID de estar em cima do altar, tipo, um pregador de altar. Me perdoa se eu estiver falando algum termo errado, mas as pessoas associam ministrar ou proclamar o evangelho como pregador de altar. A senhora consegue dizer para a gente a distinção entre os dois, ou não tem distinção, desculpa? Não, Jesus enviou de 2 em 2, né? Os discípulos, ele envia de 2 em 2 e ele diz que é para ir pelas aldeias, né? E não levassem duas capas, né, 2 vestes, e entrassem nas casas, aonde eles entrassem ficassem, o que fosse servido comesse, né? Sim. E se de repente não fossem recebidos, batessem até a poeira dos pés, nem a poeira do pé levar, certo? Sim. Então o Senhor diz para nós que é para nós irmos. Mas eu entendo, Jonathan, esse ir, não é que eu tenho que sair daqui e eu preciso, na verdade, eu estou falando as duas coisas juntas, certo, tá? Para depois eu explicar a outra. Sim. Não é que eu tenho que sair daqui e eu preciso, eu vou lá para a Amazônia, eu preciso ir lá para o Acre, eu tenho que ir para outro estado, eu tenho que ir para a África, entendeu? Para fazer o ID, para fazer... Não é isso. No meu trabalho tem alguém que está precisando ouvir uma palavra. Eu posso fazer diferença. Na verdade, eu sou chamada para fazer a diferença. Sim. Entendeu? Na minha comunidade, no local onde eu moro, no meu bairro, tem alguém que precisa de uma palavra, muitas vezes que precisa de uma oração, que precisa de uma palavra de conforto, uma palavra de consolo. E essa palavra tem que estar em nós. Nós temos no bairro próximo, na nossa própria cidade, esse ID nós estamos fazendo dia a dia.
Às vezes nós fazemos o ID no ponto do ônibus. Nós estamos no ponto do ônibus e ali, de repente, se abre uma conversação e alguém que está ali está precisando de apenas e tão somente Jesus te ama. Jesus tem salvação para a sua vida. Jesus tem libertação para você. E eu acho que eu gostei que a senhora tocou nesse ponto, que era onde eu imaginei que a gente ia chegar, que as pessoas têm cada vez mais dificuldade de se sentir capazes de fazer alguma coisa para o reino. Exato. E eu queria que a senhora comentasse alguma coisa para a gente. Exatamente, exatamente. Jesus, ele dá a ordem, ele diz que eles deveriam ir, mas eles dizem o quê? Ele diz o quê? Que ele estava indo, mas que ele deixaria o Consolador. Ele deixaria o outro, que seria o Consolador, né? Sim. E Jesus, ele diz para os seus discípulos, então voltem e estejam em Jerusalém. Estejam no lugar adequado. Esteja no lugar, né? Sim. Para receber do alto poder. Uhum. Então, eu acho que o que falta em nós é realmente buscar esse poder. O que falta verdadeiramente é esse ímpeto, esse desejo, essa vontade de buscar o Espírito Santo em nós. Porque ele é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito da intrepidez. Ele é o Espírito da ousadia. Ele nos dá tudo isso. Sim. Sabedoria, conhecimento, tudo que nós precisamos nos capacita para nós podermos fazer realmente o ID. Sem o Espírito Santo, sem confiar que o Espírito Santo está em nós, sem confiar, sinto muito, não tem como nós fazermos, porque de nós mesmos nós não temos nada para dar. Entendi. Nós não somos capazes. Tudo que eu tenho para dar, para oferecer de mim mesmo, não serve para o outro. Mas tudo aquilo que eu tenho para oferecer, para dar, que vem do alto, que vem de Deus, que vem do Espírito Santo, pronto. Aí sim, esse faz a diferença. Entendi. Meu irmão, você que está nos assistindo, você que está conhecendo a gente pela primeira vez, não esquece de deixar o seu like, deixa o seu comentário, responde a enquete que está aí nesse vídeo que você está acompanhando, nesse site, e compartilhe com as pessoas que você sabe que precisa de ouvir uma palavra, precisa de uma orientação, compartilha, tá bom? Meu pastor, sei que eu estou te alugando bastante, mas também ainda tem o nosso pastor Lucas que está aí para nos ajudar. Eu queria só que a senhora compartilhasse com os nossos amigos o que a senhora tem para dizer. Porque, por exemplo, a gente está num ano de que... Desculpa tocar nesse tema um pouquinho, mas a gente está num ano que a gente está sofrendo várias represárias pela nossa opinião, pelo nosso ponto de vista, das discordâncias, seja políticas ou seja ideológicas, né? E a gente está recebendo uma chuva de represárias nesse sentido. A minha pergunta é, como que a pessoa pode pedir a Deus, ou é que eu creio que aí já estou imputando um pouco da minha opinião, mas a gente pode pedir a Deus para que Ele nos ajude a trazer a palavra de Deus sem, nesse momento onde as pessoas cada vez mais estão sendo mais passando por mais dificuldades por ter opiniões diferentes, pensamentos diferentes. Entendi. Jonathan, a gente tem que trazer a palavra da verdade. A verdade como ela é, como ela está escrita. A verdade, como se diz, né? A verdade nua e crua, né? Sim. Não tem enfeite para a palavra. E acabou, né? Jesus, ele é a verdade. E conhecereis a verdade. E que verdade é essa? Conhecereis a Jesus e serás liberto. Né? Conhecereis a verdade e esta verdade vai te libertar. Então, Jesus vai libertar. Deixa eu te falar. Lembra do que nós estávamos falando da igreja primitiva? Então, eles continuavam pregando a verdade, independente de eles estarem ali na iminência da morte. Não importava. Não importava o que o imperador decretava. Isso não era importante para eles. O importante é que a palavra continuasse sendo pregada. Paulo estava dentro da prisão e todas as vezes que Paulo era preso, e Paulo era preso simplesmente por pregar a palavra, né? Então, todas as vezes que ele era preso, era da prisão que ele escrevia suas cartas, consolando, confortando, encorajando a igreja. Aliás, as igrejas, né? Encorajando. As igrejas que eu digo são, né, na realidade, os locais. Então, nós precisamos partir do princípio que não vai haver facilidades, né? A Bíblia diz o quê?
Quem crer e for batizado será? Só. E quem não crê? Ponto. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é o que está escrito. E nós precisamos partir desse princípio. Aí eu parto do outro princípio que eu acabei de comentar com você. Jesus disse para ir e no local onde fossem recebidos, entre, comem, né? Compartilhe ali com eles, fique ali, fazendo a obra, pregando a palavra, ensinando. No local onde não for recebido, Bate a poeira. ponto. Então acabou. Não vai haver essa facilidade. Se eu for partir da ideia de que eu preciso de tipo uma manipulação, algo para facilitar, para que eu não fique tão assim, né, mal vista e tal, eu já estou com um problema muito sério mesmo, porque nós temos lá Mateus, né, o capítulo de número 5, as bem-aventuranças lá estão bem claras, né? Para nós entendermos muito bem que nós vamos ser perseguidos mesmo, né? Vão dizer mal, vão dizer coisas, né, a nosso respeito, vão falar coisas inverdades, na verdade, a nosso respeito, e a gente precisa entender que Jesus maravilhosamente ficou por 3 anos, né, ensinando no seu ministério na terra, ensinou a tantos, mas nós precisamos entender que em 3 locais Jesus foi praticamente expulso, não aceitaram Jesus. Betsaida, né, é uma delas, a aldeia de Betsaida lá, Jesus ele cura o cego, e quando ele cura o cego ele diz assim, nem volta para lá, e não vai lá, não dá testemunho, sai de lá, cai fora de lá. Tem lugar que não é para voltar, entendeu? Tem lugar que não é para voltar, então a gente precisa partir do entendimento que o próprio Cristo foi perseguido, e ele é a verdade, não é que ele era, não, o verbo é atual, é presente, ele é a verdade, e ele não foi aceito, né? Quando Jesus está lá na fortaleza de Antônia, né? Antes de Pilatos lavar as mãos, e ele estava falando, não vejo nenhuma condena, não vejo nenhum mal, né? Não vejo nada nesse Galileu, não fez nada de errado, tá tudo certo com ele. Eu não encontro nada. E a multidão está lá gritando, não, crucifica esse Jesus e dai-nos Barrabás. Essa própria multidão é a multidão que estava lá na multiplicação dos pães. Essa multidão, eles participaram daquele momento de milagre. Essa multidão, eles ouviram os ensinamentos, muitos deles, eles ouviram os ensinamentos de Jesus. Eles viram com os próprios olhos Jesus curando cegos, surdos, mudos, paralíticos, andando. Eles participaram de todos os momentos dos milagres de Jesus. Mas eles estavam lá. Muitos deles estavam lá sendo incitados a gritar, não, crucifica Jesus, dai-nos Barrabás, né? E assim foi. Então nós não podemos partir do princípio em que nós vamos, eu quero uma facilidade aqui, um jeitinho que seja para mim. Com que jeitinho que eu posso para poder pregar, para poder ser bem aceito? Não vai haver isso. Vai ter momentos que nós não seremos aceitos. Entendi, meu pai. Seremos escorraçados mesmo, entendeu? Entendi. Seremos levados como vou dizer, nós somos habitolados, né? Fanáticos religiosos, né? Sim. E assim por diante. Mas, minha pastora, para nós fecharmos aqui, começar a fechar, a senhora falou um pouco sobre os meios. Eu queria perguntar para a senhora, existe mais de uma forma de se fazer o ID? Porque algumas pessoas podem achar que o ID só existe uma forma. Nós fazemos o ID de todas as maneiras. Nós fazemos o ID no acolhimento, quando nós acolhemos bem dentro da igreja, quando nós acolhemos aquele que está chegando, quando nós acolhemos quando nós servimos bem a igreja, tudo isso é ID. Quando nós servimos bem como igreja a nossa comunidade, tudo isso é fazer o ID. Quando nós damos testemunho com a nossa vida, muitas vezes testemunho sem falar, só pela forma de agir, cordialmente, né? Empaticamente, nós fazemos o ID. No local onde nós trabalhamos, fazemos o ID. Onde estudamos, podemos fazer o ID. Onde moramos, podemos fazer o ID. Por onde passarmos, nós podemos fazer o ID. Então, meu irmão, faz o ID aí, pelo amor de Deus. Faz o ID aí, pelo amor de Deus. Meu pastor, eu achei legal. Só para fechar, senão eu vou ficar só aí a senhora conversando e o pastor não vai conversar. Não vai conversar nada. E o ID nada além do que enviar, né, Jonathan? Mas, minha pastora, a senhora não acha que,
como que a igreja ela pode fazer parte da... A senhora falou fazer ID como igreja. Como assim, meu pastor? Desculpa a minha ignorância. Como igreja, Como igreja? inserindo-se de fato na comunidade onde ela está instalada. Mas, minha pastora, aí vem mais uma dúvida. Eu sei que eu tô abrindo coisa para a senhora conseguir, estou te dando mais argumentos para a senhora falar, mas o que é legal é... Mas, pastora, como que a igreja vai se inserir? Ela só não tá lá e abrir para fazer o culto não é o suficiente? Não, não é, Jonathan. Não é. A igreja, ela precisa, na verdade, assistir a comunidade em toda a necessidade desta comunidade. Ela precisa ser participativa de toda a necessidade da comunidade no qual ela está inserida. Porque a igreja ela é um organismo vivo. Então não existe esse ela negócio... não é somente um órgão, ela não é somente um órgão espiritual, não. Sim. E também participativa daquilo desta terra. A igreja, ela na realidade, ela tem o poder de não somente para o reino, mas aqui na terra também de influenciar. Pastora, a senhora tá mandando muito top. A senhora é top. Meu pastor, mais uma pergunta, que a senhora vai falando, vai aparecendo as ideias na minha cabeça. Lá vem, vai aparecendo as ideias na minha cabeça. Mas, minha pastora, por exemplo, a igreja fazendo parte, saindo para fora, nesse sentido, ajudando a comunidade, faz... Então, a senhora concorda comigo, ou eu queria que a senhora comentasse comigo se a senhora concorda ou discorda, que a igreja não tem esse negócio que não tem a ver, não mexeu com a igreja, não tem nada a ver comigo. A igreja faz parte do que está acontecendo do lado dela, na sociedade dela, e ela tem que fazer parte dessa comunidade, seja participando o que está acontecendo na cidade, oferecendo auxílio, porque tem coisas, a gente sabe, tem lugares que o governo não vai entrar, mas sim a igreja vai entrar. A igreja consegue, pelo poder da palavra, recuperar pessoas. Então, eu queria que a senhora comentasse nesse sentido. Vamos lá. Não sei se a senhora Deixa eu entender. eu consigo sim. Vamos lá. Eu vou partir de um outro princípio. Jesus está pregando e uma multidão de 5.000 está lá ouvindo, né? E Jesus está pregando e eles acompanham Jesus e vão para o deserto. Está lá Jesus ensinando. De repente, eles já estão lá há 3 dias. Porque o texto bíblico diz que já faz 3 dias que eles estão ali ouvindo e sendo ensinados e eles estão com fome. Só que Jesus, ele sente o desejo, a necessidade de alimentar aquela multidão. Sim. Ele não precisava, porque ele já não tinha alimentado no espiritual. Ele já não estava ensinando. Verdade. Com certeza, quantos ali ele curou? Verdade. Imagine quantos manifestou demônios e Jesus ali... Ele libertou, porque o texto bíblico a Bíblia não vai dizer tudo, mas na entrelinhas vamos entender isso. Sim. Era uma multidão que estava seguindo Jesus, ouvindo a palavra. Pensa, aí de repente ele diz, essa multidão ele tem fome, não tem, né, o que comer. Sim. E tal, e nós não podemos deixar que eles voltem, porque eles vão passar mal no caminho, eles vão desmaiar. Sim. No caminho, eles não vão conseguir voltar porque nós estamos no deserto e alguns moram longe. Uhum. Eles não seguiram até aqui, nós precisamos, né? Então vem lá os 5 pães, né? E os 2 peixinhos, sim, certo? E Jesus multiplica e alimenta toda uma multidão. Jesus não podia simplesmente não se preocupar com isso e despedi-lo e pronto, acabou? Não era problema dele alimentar o físico, o corpo físico? Foi tanto uma sugestão dos discípulos. Certo? Manda o povo embora para cada um se pronto. Resolver. Aí nós estamos dentro de uma comunidade, essa comunidade, vamos dizer, nós estamos dentro de uma comunidade, mas nós estamos num ponto mais alto. No ponto mais baixo, de repente, há uma catástrofe, uma enchente, acontece algo. Bom, mas espera aí. Na minha rua, na Serra da Mantiqueira, não aconteceu nada. Aconteceu lá na principal. Foi lá que houve enchente, foi lá né? Que algo... Não, mas aqui na igreja não aconteceu nada. Então não é problema da igreja. A igreja não vai lá, entendeu? Sim. A igreja não vai lá. Mas tem pessoas que sofreram lá na enchente, pessoas que perderam tudo na enchente, sim, as pessoas que estavam lá, né? Que sofreram, as casas que sofreram essa catástrofe, precisam agora de roupa, precisa de alimento, sim, né? Precisa de um abraço amigo, precisa de um apoio, né? E aí? É uma coisa... É isso que eu queria... Porque às vezes as pessoas estão acostumadas, né? Só ficar... Não chegou em mim, tá tranquilo. A igreja tem participação em tudo, Jonathan. A igreja, ela precisa participar junto com a sociedade. Exatamente. Terra, né? Exato. Em tudo. Nós não somos extraterrestres, seres alienígenas, né? Apesar de sim, né? Nós vamos ser comparados, né? Sim, sim. Dessa maneira, sim, mas nós vivemos aqui. Nós somos cidadãos de dupla nacionalidade.
Nós Sim. somos da terra e do céu. Legal que a Mas senhora em- falou isso aqui Exa- na nossa entrevista. A senhora- Uma coisa Exatamente. que a senhora acaba Sim. falando no culto, né? Exatamente. Enquanto nós estamos aqui, nós precisamos, com sabedoria que Deus nos dá, com direcionamento espiritual, participar daquilo que é daqui dessa terra e influenciar com a palavra. Não é influenciar do meu pensamento, não, com a palavra, com a verdade. O maior número de pessoas possíveis que eu puder influenciar. Minha pastora, é só para tentar continuar a ficha que a senhora fala, a senhora vai falando, as ideias vai brotando, meu pastor. O que é legal, então significa que eu fazendo o ID, eu não preciso ir para... A senhora já comentou isso um pouco no começo, mas eu não preciso ir para tão longe para fazer o ID. Não, O eu faço... às vezes nós esquecemos de fazer o ID dentro da nossa própria casa. Mirando tão longe, tão distante. Exatamente. Dentro da nossa própria casa. Nós estamos pensando no ID e dentro da nossa própria casa nós temos a condição e a capacidade, somos capacitados para fazer o ID. Dentro da nossa própria família. A primeira coisa que o Senhor ele nos chama, né? Ele nos separa, porque a palavra santa é exatamente separado. Ele nos separa exatamente para isso. Para que nós possamos influenciar toda a nossa casa, toda a nossa família. Para que eles possam começar a olhar para nós e ver a diferença. Opa, é diferente. Ele era assim, não é mais. E aí isso nós podemos chamar de frutos do Espírito, né? O que é maravilhoso. Né? Ganhar sem palavra, como eu disse, só com testemunho de vida. E isso é de suma importância. Então o ID não é eu sair daqui e lá para a África, não, fui enviado para lá. Amém, glória a Deus, que o Senhor envie muitos para a África, para a Amazônia, para os lugares que for necessário, que Deus quiser enviar. Sim. Né? Mas nós podemos fazer o ID no bairro aonde moramos. Podemos partir desse princípio de fazer no bairro aonde moramos. Por quê? Porque é levar o quê? É levar as boas novas. Pronto. E aonde eu estiver, eu tenho que levar essas boas novas. É uma coisa interessante, porque o cristianismo, a palavra do Senhor fala muito sobre a nossa individualidade. Vem de dentro de nós para fora das pessoas que estão no nosso ciclo, para chegar até o mundial. E muitas das vezes as pessoas estão querendo pular esse Exatamente. Você concorda comigo que Deus pode levar você para um emprego só porque ele tem lá uma pessoa que Ele quer que você influencie, ganhe ela, evangelize ela? Eu acredito Deus que pode. sim. Deus é poderoso. Ele faz como Ele quer, porque o propósito é dele. Se Ele tem um propósito com aquela vida e essa é a forma, pronto, é uma experiência para você e para aquela vida. Exatamente. É assim com Deus. Isso é que é legal, as pessoas saírem, começar a vir de dentro para fora, né? Exato. Foi o que a senhora falou da eclésia. Todo mundo tá dentro e vai acabar saindo para Pra fora. fora. E não vai Porque foi pra sair para isso. fora e cair lá no outro É continente. um ajuntamento. Vai Nós sair daqui. nos ajuntamos para adorar a Ele, louvar a Ele, né? No ajuntamento, numa unidade. E dentro dessa unidade, Ele nos dá direcionamento, Ele nos dá poder, né? Ele nos enche do seu espírito, nos orienta para que possamos sair dali e multiplicar, ganhar outros, evangelizar, falar dele, do amor dele. Minha pastora, para você, meu irmão, que ainda não é membro do nosso clube de membros, eu quero me despedir de você, porque a segunda etapa dessa entrevista vai ficar com o nosso pastor. Sinta-se acomodado, né? A pastora nos recebeu aqui na sua casa, na sua residência. Agora a rádio ficou parte da casa da pastora. Olha aí que maravilha, tá vendo? A gente entrou na casa dos pastores, é difícil, hein? É difícil. A gente entrou na casa dos pastores, então você que não é membro ainda, eu quero te incentivar a patrocinar esse conteúdo, a patrocinar essa rádio, esse ministério que está crescendo aí. A gente acredita que vai chegar muito mais pessoas. Então, se você ainda não é membro, torne-se membro. O link vai estar aí na descrição. E você que é membro, a gente se encontra já na segunda parte da entrevista que continua agora, tá bom? Minha pastora, mais uma vez, eu quero agradecer a sua presença. Amém, Jonathan. E a oportunidade de gravar aqui na sua casa, fazer o nosso primeiro protótipo fora dos estúdios. Sempre. Né? E a gente está crescendo. Sempre que possível, venha. Vamos fazer aqui. E minha pastora, eu quero que a senhora deixe o último recado para as pessoas que ainda não são membros, que podem se tornar membros, mas eu queria as suas considerações finais nessa entrevista desse ano do ID, na comunidade evangélica Visão em Cristo, o tema profético desse ano. Jonathan, e a todos que estejam, né, nesse momento, que estejam ouvindo, nós percebemos que nós vivemos um tempo bastante difícil quanto igreja.
Nós percebemos que o mundo tem nos empurrado para uma preocupação com a nossa própria vida, com a nossa própria existência nessa terra, né? Com as nossas problemáticas diárias. E nós estamos vivendo um tempo bastante imediatista e rápido, né? Algo muito rápido. A gente acorda e o dia vai e passa tão rápido que parece que não deu tempo de você fazer absolutamente nada. Uhum. Mas nós precisamos ainda, mesmo assim, nós precisamos nos organizar e nós precisamos gastar tempo com aquilo que é prioridade, que é o reino de Deus, né? A vontade de Deus, a palavra do Senhor. E nós precisamos gastar tempo com isso. Então nós precisamos olhar para dentro de nós, olhar um pouquinho para dentro do nosso interior e observar. E eu sempre digo isso, né? Observar quem eu evangelizei durante o ano de 2022. Quem eu ganhei no ano de 2022? Para quem eu preguei a palavra? Para quem eu falei de Jesus? Como eu falei de Jesus no ano de 2022, né? Como foi, na realidade, a minha vida, né, espiritual no ano de 2022? Como eu me portei espiritualmente no ano de 2022, né? E entender que nós precisamos não quebrar, na realidade, os princípios. E nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós temos que entender que neste tempo nós estamos vivendo um momento bastante complicado e difícil, onde as vidas estão se perdendo. E quando eu falo as vidas se perdendo, são as pessoas que elas estão em conflitos pessoais constante, porque antes nós tínhamos os adolescentes em conflitos pessoais, sim, né? Conflitos interiores, pessoas que têm um vazio existencial. E esse vazio existencial nós sabemos por quê. Sim. Nós sabemos que é a falta verdadeiramente de Deus, sim, a falta, né, da presença de Deus habitando, né, no coração do homem, na vida do homem. E quando Deus, ele habita no nosso coração, habita na nossa vida, então nós temos um ímpeto, nós temos um desejo, a nossa visão se abre, o nosso entendimento, o nosso intelecto também se abre. E aí a gente tem a vontade, o desejo de falar mais dele, de fazer mais para ele, né? E de seguir a caminhada. Porque qual é o propósito do Senhor me chamar das trevas para a sua maravilhosa luz, conforme diz a sua palavra, se não fora verdadeiramente para falar dele, falar do amor dele, para ser cheio do Espírito Santo? Qual a vida? Que propósito tem? O Senhor me chamou exatamente para que eu possa ser o canal para apregoar a palavra dele, para o ID, né? O Senhor me chamou para me enviar. Foi para isso que ele me chamou. Ainda que ele me envie no meio da minha família, ainda que ele me envie para o meu vizinho, ainda que ele me envie no meu bairro. Mas foi para enviar. E enviar sempre com uma palavra de conforto e de consolo. Obrigado, minha pastora. Então você que não é membro, eu quero me despedir de você. A paz do Senhor Jesus. Até o próximo programa. A todos, muito obrigada. Deus abençoe Jonathan. E vamos para a próxima etapa. Exatamente. Até o próximo programa. Você que é membro, fica comigo que a gente vai até o final.